Outra coisa que é fundamental, você colocar cobertura antiaérea e, no caso, fundamental ali, por causa dos drones, ter dispositivo de guerra eletrônica. Mas isso nós sabemos que defesa antiaérea e defesa para guerra eletrônica é cobertor curto. Você não consegue colocar em toda a frente. Esse é um problema. Por isso que eu chamei ela de Zaluzny, né? Porque me parece que é uma coisa muito improvisada, é mais uma ação de retardamento do que efetivamente é uma posição defensiva como nós a conhecemos. Bem diferente do que os russos fizeram. Uma outra questão que se coloca, quando você monta uma linha em profundidade, né, você concentra tropa, você concentra reserva. Eu não vi trincheiras, né? Por exemplo, os russos estão fazendo trincheira e estão fazendo cobertura nas trincheiras para evitar o ataque de drones. Isso é interessante, isso é uma inovação, é diferente. Eu até fiquei assim pensando, como é que esses caras vão sair para atirar? Aí você vê que eles fizeram seteiras. A posição tem... Normalmente o pessoal pensa que a trincheira, o cara, ele anda, ele está ali atirando, ele precisa ficar curvado para andar. Não, você tem posições específicas de tiro, né? E normalmente a primeira linha de trincheira, ela é para ser abandonada, ela é toda armadilhada, você faz uma primeira resistência, se o cara penetrar, digamos, as 3 linhas de defensivas de obstáculos, ele cai na primeira linha, ali já está tudo montado, tem armadilha e você tem tiro de morteiro regulado, e tiro de obus. E isso, até agora, a gente não conseguiu ver isso, e nem muito menos a reserva, porque quando isso acontece, você tem que ter uma força de reserva, né, blindada de preferência, e pronta para contra-atacar. Isso, né, na Operação Barbarossa, é que os russos fizeram, os soviéticos fizeram com os alemães. Né? Nós temos um texto, que eu escrevi, né, lá no História Militar em Debate, que a gente fala justamente isso. Ao ultrapassar a primeira linha, os alemães foram canalizados para zonas de matar, para áreas de matar. Né? Ali o Meissen, né, ele disse que estava tendo uma vitória, quando na verdade, se ele prossegue o ataque, ele seria destruído antes de conseguir romper a segunda linha, porque esse é o objetivo. Você faz isso para manter o inimigo à retaguarda e possibilitar o quê? O desequilíbrio. Nesta fase da batalha, né, da guerra que eles estão fazendo isso, é a fase errada. Eles fizeram lá a ofensiva que não foi nem ofensiva de primavera, foi ofensiva de verão. Um mês e pouco não deu certo, deveriam ter recuado, né, mantido lá uma força de cobertura, recua, faz a posição e entra em defensiva. Cometeram o erro estratégico, sei lá, para tentar conseguir recursos, conseguir alguma coisa, de manter uma ofensiva que custou a eles material, muito material e pessoal. Nesse momento, eu até já falei isso várias vezes, era para o russo estar fazendo força-tarefa blindada, que ele não vai nem fazer, a gente chama, né? São as fases, né? Infiltração, penetração, e aí na penetração você vai à retaguarda, visando o quê? Centros logísticos, comando e controle. E aí você interrompe as comunicações, deixa a frente toda desarticulada, e você tem, depois que a força-tarefa blindada rompeu, você tem um exército para fazer um movimento de envolvimento e destruir eles, seja pela aviação ou pelo fogo de artilharia. Cara, assim, tudo errado, e o russo agora, na minha opinião, está até sendo comedido. Em vez de lançar uma ofensiva em larga escala, ele está tranquilo ali na dele, tipo assim, vamos deixar eles se enrolarem mais um pouco para desgastar. Eu falei isso na live que nós fizemos, os russos hoje estão dando 10 mil tiros de obus, enquanto os ucranianos dão 2 mil tiros. Os ataques de mísseis, né, quando você soma, eles dizem que atacam 6, 7 mísseis diários. Você soma, se eles atacarem, são 180 mísseis. Pelo que você vê os russos descrevendo, a conta não chega a 80. Eu faço a conta ao contrário. Né? Os ucranianos dizem que atacaram com 10 mísseis. Eu vou lá, vejo. Não é 10. Deve ser 4, 5 e usaram um drone comercial. Estão contando como míssil. É isso, aliás, a grande vantagem dos ucranianos.
estão usando drones comerciais para atacar a infraestrutura de petróleo e de armamento, principalmente Belgorod, que é um nó logístico russo e que justifica essa entrada da Rússia no território, território ucraniano em frente a Belgorod, para criar uma zona tampão, que, na minha opinião, vai ter que chegar a Belgorod, porque um míssil, né, por mais que ele seja vagabundinho, é 80 quilômetros de curto alcance. Se você colocar isso, você tem que entrar muito no território e vai chegar perto a Kharkov, né?